eu comecei a ter palpitação, suar frio. Com um grande esforço, eu peguei ele no colo, ele tinha 4 aninhos. Me salva, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Eu entendo o que vocês sentiam. Mas eu não conseguia me desvincular do consultório lá de São Paulo. Precisa fazer a musculação, né? De todas as idades, Maria. Hoje, para mim, é muito claro que quando a gente tá no furacão, imagina que vai ser melhor, mas não tem ideia do quão melhor é. Eu aprendi a desacelerar, a não sofrer tanto com bobagem. Foi aí que eu subi o próximo degrau. Depois a gente chega nessa parte. Depois a gente chega. Bom dia, mulheres! Hoje recebemos aqui uma convidada muito especial, que é a Silvia Baggio. Ela é mulher 40+, mãe de 2, médica cardiologista, e ela tem uma história de vida que a gente achou super interessante compartilhar, que ela estava vivendo a vida dela no piloto automático, trabalhando pra caramba, atendendo, na medicina, cuidando dos filhos. E aí ela estava já com algumas questões de saúde e não estava atenta para isso. E aí, com a pandemia, ela acabou indo para o interior por conta do isolamento social. E aí ela se deu conta como ela estava mal de saúde física, mal de saúde mental, como ir para o interior fez bem para ela, para a família dela. Mas aí eu acho que ninguém melhor que ela mesma para contar para a gente toda essa história e como que foi essa mudança de vida, de sair de São Paulo e ir para o interior e ir atrás de mais qualidade de vida. Silvia? Olá. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Sil. Obrigada, meninas, pelo convite. Nossa, eu fiquei super contente em ser chamada, porque eu venho acompanhando o podcast e, lógico que como mulher 40+, a cada episódio eu me identifico, eu curto, eu concordo e discordo com o que é bom. E é muito legal. Obrigada mesmo. Um prazer estar aqui com vocês. Ai, Sil, você tinha que estar aqui com a gente, Com né? certeza, né? Quando a gente já começou esse projeto, eu já tinha umas mulheres assim na minha cabeça para chamar e você sempre esteve lá. Então, assim, vamos conversar, vamos trocar uma ideia dessa sua história tão legal. Nossa, história que muita gente vai se identificar, né? E eu acho que vai ajudar muita gente aí também. Eu acho que contar um sim, pouquinho aí. porque é uma história Real, né? real e corriqueira, né? A gente vê que as meninas, as mulheres que estão nessa transição dos 30 para os 40, muitas vezes entram num looping ali de filhos pequenos, carreira em ascensão, alguma crise no casamento, a saúde vai ficando de lado. Sim. Eu vivi isso e acredito que não é privilégio meu, isso aí é uma coisa que, infelizmente, é a realidade da maioria das mulheres, vamos dizer assim, né? E é importante que você notou a tempo, porque muitas vezes a gente não se dá conta, ainda mais você, médica, está cuidando da saúde de terceiros e de outras pessoas, dos seus pacientes, e não se deu conta, né, de como a sua saúde estava Negligenciada. Ô, Sil, primeiro vamos começar assim, ó. Quero saber, você é de São Paulo, né? Você nasceu lá e viveu sua vida toda lá. Eu nasci em São Paulo. Só saiu de São Paulo para a faculdade. Conta como foi, porque eu quero saber dessa história, porque depois a mudança para o interior, né? Tem gente que não consegue, que muda completamente de vida. Eu já até vi gente que veio para cá e acabou mudando, porque é difícil de se adaptar mesmo. Então conta pra gente como que foi assim, desde o começo. Sim, mas assim, eu nasci em São Paulo, sempre morei em São Paulo, até quando eu passei na faculdade de medicina, eu me formei em Sorocaba, então os 6 anos de faculdade eu vivi lá, depois voltei para São Paulo, fiz as minhas residências, comecei a trabalhar lá nos grandes hospitais de São Paulo. Eu sempre trabalhei com meus pais, que são médicos também, da mesma área que eu, então eu optei por trabalhar na mesma área que meus pais. Nós temos uma clínica muito reconhecida. Legal. E então a minha vida, até a grande mudança, né,
sempre foi lá. Do jeito, na verdade, que você sempre você planejou, né? Porque essa vida, assim, né? Aquele negócio, seguir a área dos pais é automático, né? automático, né? Na verdade, você sabe que desde criança eu sempre flertei com o interior. Ah. A minha avó morava em Campinas, minhas primas, meus primos moravam em Campinas, então eu vinha bastante para Campinas. A gente sempre frequentou o interior, meus pais tinham um sítio, então eu sou uma pessoa que adora mato, pé no chão, eu sempre fui muito moleca quando criança. Então, meu final de semana nunca foi em São Paulo, sempre fugi para o interior. E a faculdade no interior deve ter resgatado isso também. Muito. Quando eu morei em Sorocaba, eu me encontrei e eu amava morar lá. Eu via colegas reclamando, não aguento essa vida no interior, e eu adorava. Aquilo para mim fez muito bem. Morar no interior é uma coisa que eu me encontrei nisso. E aí, depois que eu voltei para São Paulo e eu conheci meu marido, que também é do interior, mas que eu conheci lá em São Paulo, a gente sempre morou lá, né? A nossa ideia era vir para o interior depois que as crianças terminassem o colégio, porque a gente tinha aquele preconceito de que eu nunca ia conseguir encontrar uma qualidade de ensino à altura da que eu estava oferecendo para eles lá em São Paulo. Esse é o mito número 1 que eu Muito legal Mas falar acho que isso era de todas as pessoas de São Paulo, é isso, né? Sim, em relação a gente aos filhos. acha Não vem que- para o interior porque acha que o ensino o não vai- ensino não... E, na verdade, a gente está vendo cada vez mais, tudo bem que as escolas do interior melhoraram bastante. Eu entendo o que vocês sentiam, né? Eu acho que todo mundo Não sente sei, um pouco mas isso. eu acho que é preconceito mesmo. É preconceito. Mas sabe por que é vejo. preconceito, Sil? Porque a gente vê pessoas que estudaram no interior e são profissionais iguaizinhos os profissionais de São Exatamente. Paulo, entendeu? Então, Menina, na faculdade, colegas que eram brilhantes, que vinham super bem formados e que vinham de uma cidadezinha pequenininha. de uma lá, escola que tinha na escola, cidade. Sim. Exato. Então, assim, isso aí é um mito, né? E quem é da Preconceito, capital né? tende a pensar dessa forma, porque eu sempre estudei em colégio tradicional, em São Paulo, fui bem formada, consegui passar na faculdade, então eu achava que com os meus filhos teria que ser da mesma maneira. E essa aí é um... Aí você sabe percebeu quando a que gente outras cospe para pessoas, cima e cai na Sim, testa? né? Faz parte disso. Aí você olha para o mundo e fala, outras pessoas também estudaram em colégios não tão renomados, mas que está no mesmo nível de ensino e está tudo certo, né? Exato. Ou até mais, né? O que faz é a pessoa também. Sim. E a formação posterior, né? A escola básica, isso é importante também. Bom, Aí, então você se formou, foi para São Paulo, continuou lá, começou a Você trabalhar já era com seus casada pais. nessa época? Não. Qual época? Na época que você voltou formou. para São Paulo. Não. Ah, não, você era solteira Eu ainda. me formei solteira, comecei a fazer residência. Sim. Né? A minha primeira residência foi de clínica médica. Nessa época, antes de passar na residência, quando eu terminei a faculdade, eu voltei para casa dos meus pais e nesse ano eu já conheci o Rodrigo, que é o meu que marido, e aí nós começamos a namorar. Nessa época eu estava estudando para a prova de residência, então quando eu passei na prova eu já estava morando junto com ele, foi tudo meio rápido ali. Ah, No legal. primeiro ano de namoro, a gente já foi fazer o test drive. Já foi resolver, né? Vamos ver se é isso mesmo que a gente quer, se dá certo. É bom isso, é interessante, Isso. né? E aí, nessa época, eu tinha uma vida bem voltada para o trabalho, né? Eu sofri muito de voltar a morar com os meus pais. Então, logo eu fui morar num flatzinho e aí a gente se juntou, fomos Sim. morar juntos, mas a vida era uma loucura, porque engatando um plantão no outro, eu que sempre pratiquei atividade física a vida toda, eu fiz natação desde os 2 anos de idade até terminar a faculdade eu nadava. Na faculdade você também era bastante, não era? Eu já ouvi Muito, falar. jogava porque a gente- basquete. Diz que a Silvia era atleta, a Fernanda nem adorou isso, né? Sim, sempre. Eu fazia musculação na faculdade, eu jogava basquete, super envolvida com os esportes, fazia natação também. Quando eu me formei, até tentei conciliar as coisas, mas a época de residência, a gente acaba entrando num universo assim que te abduz do resto da vida. E aí acabou que eu comecei a planejar casamento, e aí me casei,
durante a residência médica, em seguida, no finalzinho da minha segunda residência, eu engravidei do meu primeiro filho, que foi o Pedro, e durante a gestação eu até consegui manter um estilo mais regrado em termos de atividade física. Eu lembro que eu fiz academia a gestação inteira, engordei meio um pouquinho, foi muito legal, mas logo que ele nasceu já, enfim, abandonei de novo. Que ano ele nasceu? 2013. Tá. Isso. Ele vai fazer 11 anos, né? E como Então- foi a época que o seu primeiro filho nasceu, que você estava também trabalhando muito, né? Muito. Você continuou nesse trabalho, porque é o que já chegou a dividir aqui com a gente. Como que era essa vida, entendeu? Ela tinha tido o primeiro filho dela, depois de 15 dias ela já estava operando. Então, eu vida de médico... eu não fui assim Não, mas tão radical quanto a El, que eu consegui respeitar 4 meses de 4 licença. meses. Mas não é depois- fácil, né? Não deve ser Mas fácil. depois dos 4 meses, imagina você, fez 2 anos de clínica, 2 anos de cardio. Você queria sair trabalhando como cardio, né? Não, Ou não? sim, eu já estava... E já tinha a família inteira, já estava inserida nisso há muito já tempo. estava trabalhando assim, a todo vapor na cardiologia. Já tinha um cargo em que eu tinha muita atribuição ali na clínica. Então, quando o Pedro nasceu, muita coisa eu fazia por telefone, de casa, ajudava ali a coordenar. Sim, a de casa equipe. você conseguia, né? Então não foram os Sim. 4 meses exclusivos para o bebê. Você dividiu Não, entre o 100% trabalho. exclusivo não, mas de Isso. fato, olha, não vou negar que quando estava acabando a licença, eu não aguentava mais ficar em casa. Sim. Que é o Eu perfil queria seu, voltar né? para trabalhar. O trabalho sempre foi uma coisa muito forte. Número pra 1, mim, né? muito importante. Não sei se número 1 é o quê, eu acho que não. Eu nunca Você nunca deixou tua outra Nunca vida por conta deixei do trabalho. de dar importância para a família. Eu sou uma pessoa muito ligada com a minha família, mas sem o trabalho eu me sinto desequilibrada. E aí, logo encontrei uma escolinha para ele e voltei a trabalhar. Com o Henrico, que foi o segundo filho, foi a mesma coisa. Então, as crianças... eu nunca fui aquela mãe que se dedica... Que leva e busca na escola. É isso. Assim, até levava e buscava. Você sabe que eu nunca tive babá? Eu nunca tive Alguma ajuda babá. você teve, né? Porque é Eu difícil. sempre tive uma funcionária que é... Seu Nossa, braço direito. hoje em dia ela não está mais comigo, porque eu me mudei de São Paulo e ela se aposentou. Tá. Né? Mas ela era meu braço direito, esquerdo. Sim. Hoje ela é avó dos meus filhos. Ah, e é assim mesmo. Ela é meu eu amor sinto, é. de Que legal. vida. Ela vem me visitar no interior, ela passa semanas aqui comigo na minha casa, ela tem o quartinho dela e o espaço na minha vida para ela está sempre reservado. E Eu você falo pra sente ela. muita falta dela, Sim, né? você conheceu Não, ela? não, eu tô falando porque eu tenho isso, entendeu? É uma amiga, é da família, Da parte. Exato. E o Isso é fato de muito você ter legal. alguém assim, cuidando dos seus filhos, você ia trabalhar tranquila, né? Mas ela não cuidava deles também, não. É o que eles ficavam na escola. Ah, ficavam na escola o tempo todo? Ficavam. Integral. Integral. Ah, Sempre tá. foram Achei que integral. ela- Mas tem que ter sempre uma estrutura, tem Com sempre alguém, certeza. ou é uma parente, ou é uma funcionária. Se você está se dedicando ao trabalho tanto quanto você está contando, alguém tem que fazer esse A trabalho de organização. bastidores, né? Para Sim, a claro. casa continuar funcionando. E no meu caso, o Rodrigo, ele nunca me ajudou. Ele sempre compartilhou comigo tudo. Então, não digo que ele me ajudava, porque não era eu mais e ele menos. Era igual. Era sempre igual, na mesma. Assim, o Rô, Tá. ele é super companheiro, super parceiro, e a gente sempre foi junto. E por isso, porque ele não é médico, e ele entendeu que, ao se casar com uma médica, ele teria que dividir o tempo da família com o trabalho, com o meu trabalho, no Entendi. caso. Então, isso foi muito importante para nós naquela fase em que eu estava também em ascensão da minha carreira. né? Legal. E aí... Aí o esporte estava meio já de escanteio. exato. E isso devia Não fazer mal só pra o você. esporte. Porque isso Com é certeza. uma parte muito importante da sua vida, né? Porque uma pessoa que entra na faculdade e é da natação, é do time de basquete, você vê que era uma coisa muito importante pra você e de repente acabou. E você tinha alguma outra válvula de escape? Que antes era o esporte, depois ficou só o trabalho e família. O que eu acho que a nossa válvula de escape era vir para o interior todo final Todo de final semana. de semana. Então É. isso te ajudava de alguma maneira. Era isso, sim, porque os pais do Rodrigo moravam no interior e os meus pais sempre tiveram casa no interior, na cidade vizinha. Então, a gente fez um combinado de que nossos finais de semana seriam no interior. E aí a gente vinha para cá. E foi justamente depois que o Henrico nasceu
que também nasceram ao mesmo tempo os outros netos do meu sogro e da minha sogra, que a gente achou que a casa dele estava ficando pequena para receber tanta família, a gente decidiu construir uma casa aqui. Então, a gente construiu a casa ao longo de 2018, 2019, ali, a casa ficou pronta no finalzinho de 2019. E aí, em março de 2020, estourou a pandemia. E eu tinha as paredes da casa, estava pintada, mas não tinha um móvel dentro. E eu não tinha para onde ir, para onde fugir, para me esconder. A gente achava que fosse passar primeiro 15 dias, depois um mês, né, na pandemia, e acabamos vindo para nos refugiar no interior, e acabou que... Mudando sua vida. Foi aí que começou a grande virada de jogo da minha vida. Ai, que legal. Agora a gente quer saber, então. Essa No primeiro virada. momento foi só esse escape, vai durar 15 dias, vamos ficar 15 dias no interior. Que daí, acho que todo mundo que está assistindo deve estar lembrando do que passou, né, na cabeça de todo mundo. Era só 15 dias, não, deve ser 30. Ninguém sabia o que ia acontecer. Vocês ficaram numa casa que só tinha parede, acampados. Mudaram daquele jeito, gostoso. Mudamos daquele jeito, com mala, com colchão no chão. Ai, que gostoso. Não tinha nada, assim. Conseguimos uma geladeira, um filtro de água e pronto. Um sinal da internet para os filhos assistirem aula à distância, imagino. No início nem isso. A gente Demorou. roteava a internet do celular. Tá. Né? E aí aconteceu aquilo que eu nunca imaginava. Eu tinha um filho de 4 anos e outro de 6, e a gente mudou para um condomínio que não é nem tão pequeno a ponto de não dar para andar de bicicleta, Tá. e nem tão grande a ponto deles se perderem lá dentro. E então eu permiti que meus filhos fossem para a rua, coisa que eles nunca tinham tido na vida, porque lá em São Paulo a gente morava perto de grandes avenidas, num apartamento. Eu tinha pavor de sair com eles na rua. Quando eu saía com eles na rua, eu levava eles pelo bracinho, tinha medo de serem atropelados por um ônibus ou até de roubarem a minha criança. Eu tinha medo de violência real, assim. E aí, de repente, eles se mudaram para um lugar em que a porta vivia aberta, não tinha tranca. Eles aprenderam a andar de bicicleta, assim, rapidamente, e a ganhar o mundo deles. Isso é arrepiante. Né? Conheceram outras crianças, conheceram os vizinhos. Aliás, eu digo que eu conheci as minhas vizinhas através do meu filho, porque ele ia na casa delas, batia a porta: oi, tudo bem? Eu sou o Henrico, eu me mudei para cá, minha mãe é médica. E batia papo, quer dizer, ele ganhou assim o esquema novo muito rápido, né? E aí, depois de ali uns 3 ou 4 meses morando aqui, a pandemia deu aquela acalmada, começou a reabrir, e eu precisava voltar para a minha atividade, né, de rotina da clínica. E sentei com os meninos: pessoal, olha, agora a mamãe tem que voltar ao trabalho, a escola também está voltando devagar, né? Temos que voltar para São Paulo. Não, mamãe, de forma alguma, nós não vamos voltar para São Paulo. Não, gente, a gente tem que ir, tem que voltar. E a escola, e a professora, os amiguinhos. Mamãe, tenho certeza de que tem uma escola boa aqui no interior, você trata de encontrar uma escola para nós, que nós não vamos voltar para São Paulo. Ponto. Os dois, assim. E você No alto voltaria, dos 4 né? anos de idade. Olha que coisa. E você, pra você, tava... Gente, a gente só tá aqui por Tranquilo. enquanto, tô voltando. Eu já estava pronta para voltar. Ô, Sil, mas antes de falar da tua mudança, teve alguma coisa em São Paulo que possa ter contribuído para esse momento de decisão você falar: não, nós vamos vir para o interior, ou não, nós vamos para São Paulo? Porque assim, uma coisa uma criança fala: mãe, nós vamos ficar. Mas alguma coisa aconteceu em São Paulo? Alguma ansiedade maior? Algum estresse que você estava passando, né? Por vários estresses, claro. alguma coisa que contribuiu para esse momento, para a sua decisão? Olha que coisa, Elke. Eu morava em São Paulo e, para mim, estava muito certo que eu tinha planos de vir para o interior Lá na frente. mais para frente. Né? E eu nunca atribuí o fato de morar... O fato de eu não estar 100% bem, física e mentalmente, ao fato de eu morar em São Paulo. Eu nunca atribuí isso. Então, a escolha de mudar para cá não foi racional. Não foi mesmo. Eu acho que, assim, claro, hoje para mim é muito claro
que quando a gente está no furacão, a nossa saúde Não consegue mental enxergar também o que está em volta, né? fica uma neblina, sabe? Hoje eu vejo o tanto que eu não tinha saúde quando eu morava lá em São Paulo. Porque não é só o fato de você não ir para academia. Você dorme pior. Eu acabava me alimentando muito mal, em horários errados. Estresse de trânsito. Muito trânsito. O trânsito é uma coisa que sempre me desgastou muito. E eu me lembro que quando eu morava em São Paulo, nas épocas que eu tinha que cobrir férias de algum colega do trabalho, eu tinha que acabar me deslocando para outros hospitais, toda vez eu tinha síndrome do pânico. Olha só. Toda vez. Eu entrava em uma crise de ansiedade, sabe? Teve uma vez que eu estava num túnel indo para o Einstein, no Morumbi, e no meio do túnel eu comecei a ter palpitação, suar frio, a vista ficou embaralhada. Como eu já tinha atendido casos como esse muitas vezes, né, como médica, eu me vi no meio de uma crise de ansiedade. Peguei o telefone e liguei para o meu pai. Falei, pai, me salva, eu estou tendo uma crise de ansiedade, mas eu não consigo dirigir o carro, minha perna tremia, o acelerador não ia. Eu consegui levar o carro até um estacionamento de uma clínica, parei ali, fiquei aguardando alguém vir me resgatar. E ali foi um dia que eu tive certeza de que não estava tudo bem com a minha saúde mental. Mas eu nunca atribuí isso ao fato de morar em São Paulo. Ô, Sil, eu acho legal falar sobre isso, porque às vezes tem gente que está assistindo, a gente está passando por isso. Você falou que quando você está ali no olho do furacão, é difícil você enxergar, avaliar, né, de uma maneira bem racional, que você está num momento de alerta vermelho. Você não via nesse momento, você estava vivendo sua vida em piloto automático, né? Teve alguém próximo de você que tentou te alertar que você não estava bem? Ou você lembra de alguém que tentou te resgatar? Sim, eu me lembro que esse dia eu fui para a casa da minha irmã. A minha irmã é um ser de luz, né? Ela é maravilhosa, assim, em todos os aspectos. A Má conhece. Conheço. E aí ela falou comigo esse dia, Sil, tenta desacelerar um pouco, você precisa olhar mais para você. Mas lá na hora, sério, entrou por aqui, saiu por aqui, eu só pensava que eu tinha que ir ver o paciente que estava me esperando lá no hospital e estava com vergonha. Olha que coisa. Olha, eu sentia vergonha de ter ansiedade, crise de pânico. Eu falava, gente, que absurdo, essa minha fragilidade. Eu não podia aceitar a minha fragilidade. Né? Eu tenho que dar conta. Tudo, Como né? que eu não estou dando conta? Que absurdo. Mulheres. Mas você já reparou todas. que você dava conta de todos os seus pacientes, né? E não conseguia você ver o que estava acontecendo com você. Tudo que você falava para o teu paciente fazer, você não fazia. E olha o que ela sentia na hora que ela estava em crise. Ela estava pensando que tinha um paciente precisando dela, E ela sabia o que era, né? Você sabia o que era Você sabia que não era nada, que era uma síndrome do pânico. Sabia. E não conseguiu se controlar. Sim, eu entendi assim. Tá acontecendo isso Mas já porque vai passar. Foi uma exceção aqui, uma semana um pouquinho mais corrida, mas vai passar. Vai passar. Você viveu assim Por alguns anos. Alguns anos. Por alguns anos. E aí, 6 anos eu acho que foi o pior período ali entre o foi primeiro. bastante, então, Sil. Entre o primeiro filho e eu me mudar pro interior foram 6 anos. Você teve depressão pós-parto? Depressão pós-parto, não. Tá. Eu tive depressão quando eu saí de Sorocaba e voltei para São Paulo. Para casa dos pais. Para casa dos pais. Foi Tá. o motivo pelo qual eu quis sair da casa dos meus pais. Lógico, meus pais me deram todo o suporte. Porque não é que é ruim estar na casa dos pais, porque é ótimo. Só que você tem aquela sensação que você voltou, né? Peraí, eu tava caminhando na minha vida e eu tô aqui de novo na casa dos meus pais. Essa é uma fase difícil, né? Acho que é melhor. Sabe quando que eu tive depressão de novo? Antes de entrar pro beach tênis. Mas aí eu já estava morando aqui. Depois a gente chega nessa parte. Depois a gente chega. Ô, Sil, e quando você veio para cá na pandemia, você estava naquele esgotamento, né, profissional, emocional, tudo. Aí você veio para cá, você ficou os 3 meses de pandemia dentro de casa, desacelerada. Não. Como foi isso? Porque para quem estava Foi uma a 300 por virada hora, de repente você ficou a 20, 30. Você começou a dar valor para umas coisas que você não fazia. olhar para coisas que eu nunca tinha olhado antes. Isso. Muito legal, assim. Você não tinha tempo, você começou a ter tempo que até de meus assistir uma filhos vão televisão. comer hoje? É. Né? Eu preciso cozinhar. Eu precisava cozinhar. Eu fui aprender a fazer feijão, que eu não sabia cozinhar.
E eu Cara, a sempre adorei. pandemia foi transformadora Foi em todos transformador os para níveis. todo mundo, né? E eu passei por aquela loucura de ter que ajudar as crianças na escola, que, nossa, aquilo foi muito estressante para mim. Muito estressante. Era acho que foi pra a alfabetização todo mundo, né? deles? Alfabetização do Pedro, do mais velho, e grande desafio, mas por outro lado também foi muito legal porque eu estava com uma casa com 4 paredes e nada de decoração. Teve sorte da construção De ter ter casa. terminado também. A construção tempo. tinha terminado, mas eu precisava mobiliar a casa, decorar, colocar a minha cara ali, e eu amo decoração, amo, assim, vamos dizer que é um hobby para mim. Então, eu me dediquei a isso e foi uma pausa na medicina, né, naquela coisa louca de eu só olho para o trabalho. Deu trabalho, mas foi um trabalho delicioso. Fiz o meu jardim, fiz meu paisagismo, que foi ótimo. E ao mesmo tempo, eu comecei a entender da importância para outros aspectos da vida. Na verdade, isso não foi automático, né? Tá. Porque, como a pandemia me pegou muito de surpresa, o medo do que ia acontecer também foi angustiante para mim. Tá. Eu não cheguei aqui e comecei a me cuidar automaticamente. Pelo contrário, eu acho que o começo foi uma fase assim que eu terminei de estragar o que já estava ruim. Olha. Comecei a comer muito, ter compulsão por doce, e nisso eu ganhei muito peso. Acho que no primeiro ano ali, talvez os primeiros 6 meses de pandemia, eu ganhei muito peso. Acho que eu ganhei uns 8 ou 9 quilos. E nunca me esqueço de um belo dia, meu filho adormeceu no sofá. A minha casa tem escada, né? E eu precisava levá-lo dormindo. E com um grande esforço eu peguei ele no colo, ele tinha 4 aninhos. E eu pensava assim, eu preciso aproveitar enquanto eu ainda consigo carregar meu filho, porque logo mais eu não vou conseguir. Eu sentia que era peso demais para mim. Eu ficava cansada de subir um lance de escada. O filho no colo. Até que um belo dia eu estava penteando o meu cabelo e eu ouvi um estalo no ombro e meu braço travou. Uma dor fortíssima e eu não conseguia mais mexer o braço. E fiquei preocupada, falei, nossa, acho que tive alguma lesão. Liguei para uma colega que é ortopedista e falei para ela, Ju, vamos tomar um café? Que eu quero que você me examine. Eu acho que eu machuquei meu ombro. Ela falou, machucou como? Eu falei, penteando o cabelo. Ela disse, não é possível. Vamos lá. Aí fomos lá, depois do trabalho, sentamos num restaurantezinho que tem ali perto do meu trabalho. Ela veio e aí ela me examinou ali no meio da rua, na calçada. Ela falou, Silvia, eu tô achando muito estranho isso aqui. Você não tem músculo? Você é muito fraca. Isso aqui que você tem é fragilidade. O que você está fazendo de atividade física? Eu falei, nada. Não, você precisa treinar. Pegou um guardanapo e prescreveu um treino para mim. Ai, que legal. Porque ela é médica do esporte e também Ortopedista. E aí ela me deu aquele treino e eu vim conversar com meu cunhado, que é personal. Vou precisar treinar. Foi meio assim de sopetão que eu comecei a treinar. Foi por obrigação, né? Foi por obrigação. Eu não estava nem pensando em fazer isso. E aí começamos na pracinha do condomínio, porque máscara, né? Treino, máscara, pandemia, aquela coisa. E... Você estava com uma condição séria, foi diagnosticada com... Sim. Quando Isso ela pode acontecer porque essa é uma dúvida. Você sempre foi atleta? Você sempre fez muito esporte? Como que isso acontece? Você como médica, como que isso acontece com uma mulher? Assim, a gente queria saber, tem que fazer mesmo a musculação? Ou o beach tênis já ajuda a ter essa força? Vamos aproveitar para o que eu acho que aconteceu comigo, Má, é que quando eu me mudei para cá, a nutrição ficou em segundo plano. Eu comecei a comer coisas muito pobres nutricionalmente. Tá. Então, eu diminuí muito o meu consumo de proteína, eu comecei a aumentar o consumo de massa, alimentos que são calóricos, ou seja, eu engordei, mas que não são nutritivos. E você até então tinha tido uma dieta
ótima, sempre se comeu bem, sempre se alimentou bem, e foi nessa Você sabe que não era ótima? Eu sempre tive uma dieta que eu considerava saudável, porque eu comia muita verdura, muita fruta, muito legume. Eu comia sempre arroz, feijão, integral, tudo bonitinho. Mas eu nunca tinha calculado o meu aporte proteico, por exemplo. Que é o que... Eu tinha uma baixa ingesta proteica e, ao mesmo tempo, eu não estimulava a formação muscular. Então, eu fui perdendo músculo. E eu entrei num estado que a gente chama de sarcopenia, que é um estado em que a musculatura está muito fraquinha. Eu descobri isso porque depois que essa colega viu o meu braço e falou, Silvia, você é fraca, eu fui fazer um exame chamado DEXA, é uma densitometria de corpo inteiro, que diz a composição corporal. Quanto você tem de músculo, quanto você tem de gordura, como que está a sua massa óssea, ele vê água, composição corporal. E aí eu levei um baita susto, porque embora eu nunca tenha sido gorda, assim, nunca tenha me sentido muito fora de um padrão, eu era aquela falsa magra. Eu tinha muita gordura e pouquíssimo músculo no corpo. E esse foi o estado. Como é que chama isso? Sarcopenia. Sarcopenia. Mas é importante, às vezes, você ver, né? Que se uma coisa, a tua colega falar, olha, você está com pouco músculo. Ah, tá. Depois, um dia eu vou fazer. Quando você vê um exame falando, ó, se você está com perda de massa muscular, se você continuar assim, lá na frente, você vai ficar com seus movimentos limitados, você vai ficar dependente, você vai pensar no futuro. O braço travou. Por isso então, que o deixa eu braço entender. travou. E essa condição pode acontecer independente do peso da mulher. Ela Ou pode da estar idade. com sobrepeso, baixo peso e ter essa condição ou da idade independente. também. Acho que As perto de pessoas- 40 anos já vai ficando, Mas né, Já mais... vai, porque depois dos 30, o nosso metabolismo vai Já vai mudando. mudando. Quando passa da menopausa, então, aí nem se fale. O índice de... Porque depois da menopausa, né, a queda dos hormônios faz com que a gente acumule tecido adiposo com muito mais facilidade, então as pessoas acabam engordando e, junto disso, é mais difícil criar músculo, ganhar massa muscular. Também pela questão Mas hormonal. esse não é um exame que tá, eu acho, eu não sei, gente, eu vou falar de mim, eu nunca fiz esse exame, ele não sei se tá na rotina, Não igual tá fazer na mamografia, né? Não Mas é. normalmente É um não. exame que a gente pede quando a gente suspeita realmente que a paciente tenha uma alteração importante da composição E corporal. não dá para perceber a olho nu, eu digo como leiga mesmo, eu não poderia julgar que Talvez você tá... dá para você fazer a força muscular. Tem alguns exames que a gente faz no consultório que você testa a força muscular, né? E se a força muscular já está começando a ficar baixa, você já é um sinal. Entendi. Então, a prevenção de uma sarcopenia começa nessa idade nossa. Por isso que a gente, né, fala muito da musculação. A importância da musculação, inclusive para perda E um dos de principais massa óssea também. preditores de longevidade, é a massa muscular. A força muscular. Silvio, você é um É a ex- musculação, gente. Então, Musculação. assim, a mulher da nossa idade precisa fazer a musculação, né? Precisa. De todas as idades, De Maria. todas as idades, mas Todas as nessa em idades. especial, quem não começou é a hora. Porque a gente tem mais dificuldade de ganhar músculo Mais depois de uma dificuldade, certa idade. Então, assim, não adianta falar, não, mas beleza, então vou pro beach tênis que ele vai suprir. Não vai, eu preciso fazer a musculação. Também Isso precisa, você pode até fazer o beach tênis, O mas beach se não tênis tiver é a musculação, ótimo em você tem vários a lesão, né? aspectos, mas o exercício de força, o exercício resistido, É o é melhor. ele que causa o estímulo para você construir músculo no corpo. O beach tênis, ele até dá um certo estímulo, mas não é suficiente para... Você pode até manter o tônus muscular, tá? Mas ganhar A força, ganhar músculo, ganhar força Tá bom. é com exercício resistido. Tá. O melhor é musculação. Com Então você certeza. sarou, logo você começou a fazer musculação, daí você começou a se alimentar melhor, aí tudo é lento, né? Falando hoje parece que foi tudo rápido, mudou pro interior e resolveu a vida. Não. Você passou 6 meses a 1 ano ainda penando, descobriu Engordando, né? engordando, Assim. perdendo músculo, teve essa questão do ombro, descobriu esse problema de saúde, foi atrás da musculação, melhorou a alimentação, imagino. E a musculação também foi um processo que foi acontecendo comigo, né? Não é que, eu comecei musculação, de repente fiquei forte, resolveu tudo, foi maravilhoso, ponto. Não, eu comecei a musculação, eu não gostava da musculação, era chato. Na força do ódio no Foi, começo, né? foi. Né? Eu me sentia um peixe fora d'água ali, me sentia ridícula fazendo aquelas coisas que já não estavam mais na minha rotina. Olha que coisa. E eu tinha feito musculação quando eu era
E parece que tá Mais todo mundo nova. te olhando, né? Sim. Ali, tá todo mundo te olhando. Parece que a gente não pertence mais, né? Não. Eu lembro quando eu fazia musculação com 15, que todo mundo... É época que a galera começa pra academia, né? Que a gente vai lá mais pra conversar, paquerar. E agora eu entro numa academia e falo, não, gente, eu vou embora daqui, né? Não... Academia Galera. Não, e pra começar, que você vai naqueles sem pezinho, sem nada, você vê o outro com um monte de peso, você fala assim, não, eu tenho que conseguir. Mas você tem que ir devagar, senão no dia seguinte você não volta. Não, né? não levanta da Não cama, né? levanta da cama. Mas aí que você começa a melhorar, você melhorou a academia e é uma melhora rápida, não é? Você Mas dorme sabe melhor. como que foi comigo? Eu tive um encontro de turma, de formada, de amigas da faculdade, né? Não de formada. E aí uma colega minha, que também é cardio, comentando, né? Ai, que legal, Sil, você está fazendo beach tênis, está fazendo musculação. Eu já estava na onda do beach também. E aí eu comentei com ela, falei, olha, eu estou fazendo musculação, mas eu não percebo muita diferença, eu não me sinto mais forte. Tinha melhorado as dores. As dores articulares foi a primeira coisa que melhorou. É que a gente quer uma resposta imediata, né? As dores passaram rápido, mas a força mesmo, eu não sentia muita diferença, principalmente em massa, assim. Visível, né? Visível. Aí ela falou, quanto que você está fazendo? Eu falei, eu vou certinho, 3 vezes por semana. Ela falou, amiga, com 3 vezes por semana, você mantém o tônus, você melhora ali as articulações, mas para ganhar massa, você precisa de um estímulo melhor. Você está comendo bem? Eu falei, eu acho que eu como bem. Ela falou, você está indo na nutricionista? Não. Então, você precisa ir. Foi aí que eu subi o próximo degrau. Procurei uma boa nutri, que fez todo o cálculo de quanta proteína eu teria que comer. E aí eu comecei a treinar todos os dias. Certinho. Essa foi a grande mudança física para mim, porque eu comecei a ir... Hoje em dia eu vou 6 ou 7 dias da semana fazer musculação. Hoje eu amo, já sou apaixonada pela academia, não me vejo um dia sem... Eu acordo de manhã, é tênis e academia, a primeira coisa que eu faço. Então esse toque dela foi a próxima virada. Foi ir na Nutri, onde a Nutri calculou para mim a minha dieta e eu... Que isso já melhorou intensificar o duas treino. coisas, né? Nessa altura Com do certeza. campeonato, vocês já estavam com residência fixa no interior, então? Sim. Porque daí seus filhos pediram, você ficou no bate e volta, né? São não, Paulo mas ela interior. ainda faz isso, né? Essa vida. sim. Ai, Sil, deixa eu te perguntar. Você passa também alguns dias em São Paulo, porque você ainda trabalha lá, né? Isso. E você consegue manter a sua academia lá? Consigo. Nossa, porque aí é um desafio, né? Pois é. Você dorme Mas- em São Paulo. Quando você vai a trabalho, você fica 2, 3 dias e depois volta para o interior? Então, isso? foi assim, quando eu resolvi que eu ia ficar aqui mesmo, de vez, muitas pessoas daqui vieram me pedir, ai, doutora, por favor, me atende, tá precisando de uma cardiologista, assim, eu quero que você me acompanhe, quero que você acompanhe a minha mãe, quero que você acompanhe, enfim. E aí eu comecei na época que estava fechado, eu comecei a atender em casa, eu atendia as pessoas em casa. Que bom que não te faltou trabalho. Então, criou-se um mercado necessitado de você aqui. Eu notei que tinha essa demanda. Aham. E essa E carência, né? E eu tenho uma colega, que é minha amiga, e que eu já conhecia ela lá do Hospital de São Paulo, que também morava aqui. O marido dela era daqui na época. E ela falou para mim, vem trabalhar comigo, vamos começar a trabalhar junto. E aí eu falei, tá bom, vamos tentar. Foi assim que surgiu Seu trabalho o meu consultório aqui. Mas eu não conseguia me desvincular do consultório lá de São Paulo, porque Certo. lá eu tenho a clínica junto com a família, então hoje em dia eu divido. É bem movimentado. Eu vou no começo da semana lá, eu durmo na casa dos meus pais e volto para trabalhar aqui o final da semana. É E dividido. que hoje em dia deve ser uma delícia passar uns 2 dias na casa dos pais, né? Porque... gente, é bom isso, porque é difícil também você mudar totalmente, ficar 2 semanas sem ver os pais. Ai, A pra coisa mim boa então é muito bom, deu tudo certo. A coisa boa de ir para lá é essa. Não é? É, tá É um perto cuidado da que família. tem, né? Ô, Sil, o nosso papo tá muito bom. E assim, tem um monte de pergunta que entrou, que eu quero, de repente, passar algumas com você. Porque, o tempo voa, assim, 40 minutos a gente nem viu passar. Eu vou te fazer algumas perguntas que entraram aqui no Instagram, tá? Tá. Peraí.
Mas sabe de uma coisa que você tinha comentado, que enquanto ela está vendo as perguntinhas ali, da sua parte de espiritualidade, que você falou que você reencontrou no interior. Ah, sim. Coisa que você não tinha tempo lá, né? Teoricamente, de Nossa. pensar nisso. Eu achei isso bem interessante. O que você sabe que eu não esperava que isso fosse acontecer também. Mas depois que eu comecei essa mudança de atividade física e em seguida a alimentação, minha alimentação hoje é muito mais saudável, comecei a me conectar mais com as demandas do meu organismo, dormir melhor, controlar melhor minha ansiedade e tudo mais, eu senti falta de me conectar com a espiritualidade. Eu sou católica, minha família é católica, mas, imagina, em São Paulo eu não conseguia nem almoçar direito. Você acha que eu ia na igreja? Você acha que eu rezava? Não fazia nada disso. E eu comecei a notar que tinha pessoas aqui que frequentavam a igreja, que eram assíduas na religião. E um belo dia, o meu marido virou para mim e falou assim, eu vou à missa. Quer ir? Do nada. E o Rodrigo não é religioso. Eu falei, tá bom, vamos. Aí nós fomos à missa e aquilo me tocou de uma forma assim muito profunda. E depois desse dia, a homilia do padre tocou em algum assunto que me despertou a vontade de voltar a procurar coisas sobre religião. Eu comecei a estudar a Bíblia novamente, descobri quem que era aquele padre que eu tinha gostado tanto, fui conversar com ele, voltei a me confessar, voltei a frequentar a missa, então hoje em dia... Completou, né? Todo domingo eu estou na missa, voltei a rezar. E isso foi transformador para mim, porque a gente não percebe o tanto que a conexão com o espiritual faz de diferença na forma como você lida com a sua família, como você lida com o seu trabalho, como você lida com seus pacientes. Muda a nossa forma de ver, né? Mudou a minha vida. E eu não sou aquela pessoa que fico catequizando os outros, sabe? Cobrando isso. É lógico que depois que eu passei por essa transformação, que eu contei para vocês até agora, a minha prática médica também mudou. Porque essa era uma das perguntas. É até bom você falar sobre isso. Perguntaram aqui. Se a sua experiência pessoal influenciou a sua prática médica e abordagem e cuidado com os seus pacientes? Muito. Mudou porque hoje eu tenho muito mais propriedade para oferecer isso para os pacientes como sendo algo fundamental para o tratamento de todos. Não tem nenhum paciente que sente na frente do meu consultório hoje e que eu não converse sobre estilo de vida. Exatamente. Nenhum. Tá? É lógico que eu continuo sendo cardiologista, eu trato arritmia, eu trato pressão alta, doenças do coração, mas a origem do problema sempre está naquilo que você faz com a sua vida. Sempre. Então não adianta nada eu dar o remédio da pressão, ano que vem ele volta, a pressão está controlada, mas agora o diabetes não está muito bom, e aí eu trato o diabetes, no outro ano volta, e agora o problema é o colesterol, e você vai acrescentando remédios, e para prescrever remédio, a gente é ótimo, tá? Sim, o médico sabe prescrever remédio, que é uma maravilha, mas não adianta nada, você está enxugando gelo, e o gelo fica derretendo. E por que isso está acontecendo? A origem do problema. Porque a pessoa não dorme, porque a pessoa não tem um ciclo social, porque a pessoa não se exercita, ou porque a pessoa fuma demais, ou bebe demais. A origem do problema sempre está no hábito da vida dela. E agora, depois que eu consegui enxergar isso comigo mesma, eu consigo mostrar para o paciente de uma forma muito mais verdadeira o quanto que isso é importante. E a maioria dos pacientes entende muito tranquilamente. Você conta a sua história em consultório, muitas vezes? Muitas vezes, eu divido. Lógico que, claro, assim, é uma coisa pontual ou outra, mas o paciente não tem dúvida de que eu tenho um estilo de vida saudável. Ainda mais morando aqui no interior, que a gente encontra o paciente no mercado, a gente encontra na academia. São todos os clichês, né, Sil, que todo mundo sabe o que tem que fazer, é que você sentiu na pele. Você deve ter assustado muito, né? Quando você vê seu braço travar, quando você vê sua situação física, mental deteriorando. Você era jovem ainda, você devia estar próxima, talvez não tivesse nem 40 anos ainda, né, nessa época. Isso, estava fazendo 40. E eu acho que essa fase também é boa, né, pra gente... Eu acho que aconteceu
tudo na sua vida numa fase boa, que foi... Você estava perto dos 40, parece que 40 anos a gente dá uma esclarecida no que realmente importa, né? E foi tudo aconteceu junto, né, Sil? Pandemia, mudar para o interior e começar a se exercitar. Então foi uma fase boa da sua vida, né? Foi. Você A gente chama de... eu Uma entrei num mudança. ciclo virtuoso, vamos dizer assim. Uma coisa foi melhorando a outra, que foi melhorando a outra, e as coisas foram se clareando. E hoje eu tenho muito mais felicidade na vida. Eu aprendi a desacelerar. Lá em São Paulo, eu trabalhava até 10 da noite tranquilamente. Eu não esqueço o primeiro dia de atendimento aqui no consultório de São Paulo. Terminei de atender a última paciente às 6 horas da tarde. A secretária entrou. Doutora, acabamos. Eu falei, tá bom. E agora, Eu o que vou eu faço? ficar... Não, o que eu faço Isso no não. interior ou em São Paulo? Aqui, No interior. no interior. Sentada de frente com o meu computador, comecei a escrever. Ela, doutora, acabamos. Eu falei, sim, eu só preciso agora rever alguns casos aqui, que eu vou fazer umas anotações, tenho que fazer umas prescrições para o paciente que me pediu. Ela falou, são 6 horas. Eu falei, você precisa ir embora? Pode ir, vai tranquila, eu tranco a clínica. Ela falou, olha, doutora, deixa eu te explicar uma coisa. É que aqui é um pouco diferente. Todas as pessoas param de trabalhar às 6 horas. Esse horário você vai ficar com a sua família, você Olha vai só. cuidar da sua saúde, você vai fazer uma caminhada, cuidar dos seus filhos. Ninguém trabalha depois das 6. Aí eu olhei para aquilo e falei, Tem razão, né? Primeiro dia. Gente, é uma loucura que isso. loucura. É um o choque. que eu vou fazer? Tá claro. Tá eu claro. nunca tinha parado de trabalhar com o dia claro. Não, mas Que eu vou fazer é que agora, em São né? Paulo é um absurdo cair a caneta às 6 horas da e tarde. à toa, Todo uma mundo te pessoa- olha assim, ó. Onde você vai? Vou 6 te horas, falar. tá indo embora. É o pico do dia. E é assim em São Paulo. Se você... Lá não existe isso, gente. São 2 mundos. É a vida boa do interior, né? Nossa. É outro é a vida. esquema. Mas Isso é duas- vida, é a né? vida. Teoricamente é a vida, né? Sil, 2 perguntinhas bate-bola aqui, ó. Cadê aqui? Essa daqui. O que você aprendeu ao longo dos anos nessa sua jornada que você gostaria de ter sabido quando você era mais jovem? Eu aprendi a controlar muito melhor as minhas emoções. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, muito explosiva, muito 880, sabe? Eu acho que hoje eu sou mais equilibrada. Então, talvez, principalmente ali no início da maternidade, na descoberta da maternidade, ter esse equilíbrio tivesse me ajudado mais a não sofrer tanto com bobagem, sabe? Tá. Ai, precisa ser desse jeito, precisa comer na hora certa, porque se não dormir das 4 às 5 da tarde, eu era muito rígida, Tá. muito. E muitas vezes eu cobrava demais dos meus filhos serem perfeitos, fazerem tudo certo, me obedecer. E hoje em dia eu vejo que eu tenho uma relação muito mais tranquila, muito mais leve, e a maternidade se tornou uma coisa leve, agradável. Mais gostoso para todos. Muito mais. Nossa, eu me divirto com as crianças, a gente tenta não apertar tanto. Lógico, eu acho que as crianças elas têm que seguir regra. Lá na nossa família é assim, a hierarquia é uma coisa que tem que ser obedecida, mas com leveza. Tá. Não precisa ter sofrimento. Era um pra peso. Isso aí. E para fechar aqui, a gente Que a quer gente saber- não queria. A gente não queria, porque eu nem vou ler todas as perguntas, mas você foi respondendo muitas delas ao longo do seu relato. A gente quer saber qual é a próxima grande mudança que vem aí, que você está planejando para sua vida. Se vai ter alguma coisa aí. Tchan, tchan, tchan. Será, né? Já mudou tanta coisa. Mas tem, claro que tem. Eu tenho a minha vontade é ficar o tempo todo aqui, é não ter que ir para São Paulo, porque hoje em dia eu acho que o meu pontinho de desequilíbrio ainda é ter que enfrentar o trânsito, estrada. Então, o meu projeto é Ficar ficar 100%. definitivo aqui. Não vai ser uma coisa para já, é um projeto que é um médio prazo, vamos dizer assim, mas está nos meus planos, com certeza. Eu digo que o benefício de ter uma vida
no interior, a gente só consegue mensurar quando está aqui. Quando a gente mora lá, a gente imagina que é diferente. Imagina que vai ser melhor, mas não tem ideia Do quão Que é, melhor. né? do quão melhor é. E é assim, Salvou sua vida, É um basicamente, salvou sua vida. com certeza. Foi terapêutico, né? Foi. Ai, gente, Ai, que terapêutico é ficar ouvindo ela falando. Eu Muito fico bom, assim, né? ó. Dá Sil, é demais. Ela fala. Com muita Gente, que gostoso leveza. de ouvir. Depois que ela veio pro interior, né? Sim, porque senão ia estar Se fosse antes, estaria... Ela não ia nem ter Elétrica. tempo de estar aqui com a gente, se ela estivesse naquela vida. Ai, é possível. Não é verdade? Que triste, né? E não foi gostoso? Não é bom a gente tirar Ai, um tempo demais. assim pra gente bater um papo Que delícia! bom? Isso é uma coisa muito boa. E aqui a gente vive isso, né? É. Isso é muito legal. Isso, contato com todo mundo, né? Todo mundo se conhece, todo mundo se encontra. E se encontra, É muito né, bom. Elke? Porque aqui a gente É. fala, vou passar na sua casa no fim de semana. Você vai. Você sabe que é uma coisa que eu Você vejo? passa. Apartamento. A Fê tem apartamento. Quantas amigas suas vão na tua casa durante a semana? Eu Não, se fui você cri- não convidar. Eu fui se você criada não no convidar. interior, eu vou te falar. Se a pessoa for, você até assusta. Tipo, falar, passa lá, não é pra Isso. passar. Não é Se pra você passar, você assusta. Diferente do interior. Do interior é uma Paulo, a delícia. pessoa vem na minha casa? Que isso? Por exemplo, né, Mar? Buzina. Que invasão, Quando né? você vê, Tá é uma invadindo amiga a minha sua na tua casa. privacidade. Buzina, café, grita, né? Já. Grita. É. Você tá Gente. passando por aqui, vai na tua casa, né? Olha, eu espero Isso que aí. essa conversa tenha trazido luz para muitas mulheres, né? Se a gente ajudar uma pessoa já que está ouvindo, já é maravilhoso. Eu adorei receber você. Foi muito bom receber você, Sil. A gente vai ter que foi fazer bom mais. mesmo, Eu tô achando os Obrigada. episódios nossos meio curtos. A gente vai precisar começar Aumentar um pouquinho, a aumentar né? esse tempo. Com certeza. Mas assim, na próxima temporada vamos pensar nessas novidades. A Sil tem bastante coisa pra contar pra gente. Já vai pra voltar, ajudar com as mulheres, certeza. hein? Então tá bom. E falo pelos cotovelos, né? Adoro, adoro. Obrigada, Então, a gente precisa aproveitar a parte dela, técnica também. Vai dar um abraço. Né? Ah, é. Sil, essa parte dela a gente tem que Da aproveitar. próxima vez a gente vai falar de medicina, Sil. Foi muito gostoso.